Paz do Senhor, queridos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. As pessoas gostam de falar por aí que nós somos importantes para Deus, que nós somos valorosos. Na realidade, querido, nós somos barro. Somos o barro que sobrou durante a criação do mundo. Quando nós morremos, nós voltamos a ser barro, voltamos a ser pó, porque é só isso que nós somos diante de Deus, somos pó. Somos nada, queridos. Sem Deus, sem Jesus Cristo, não somos nada. Aleluia. No princípio criou Deus os céus e a terra, tudo Ele fez conforme Ele planejou. Com alegria fez o homem para adorá-lo. Deu-lhe ainda o privilégio de ser igual a ele e de nada se orgulhou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Nasce o homem, também nasce um mistério, e por mais que ele estude na ciência, não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito, e este mesmo espírito ele um dia vai requerer. Não adianta desculpar-se com a vida. Se você é rico ou pobre, não existe outra saída. O final é sempre o mesmo. Você sempre termina onde tudo começou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus,
iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza. É o barro que sobrou, é o barro que sobrou. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Aleluia. Mesmo em lutas, mesmo em tribulações, em tempestade, temos paz, queridos. Temos paz em Jesus Cristo. Aleluia. Ele é nosso porto seguro, nosso porto muito mais que seguro. Aleluia. Mesmo no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, pois o Senhor está conosco. Aleluia. Muito cansado estou, mas procuro, Senhor, tua voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Aleluia, aleluia, o nosso príncipe da paz, glória a Deus. Pastor Neilton. Graças a Deus,
Só Deus para dar paz para a gente, né? Graças a Deus. Boa noite mais uma vez, igreja. Quem não cumprimentei ainda, quem ainda não vi. Essa semana eu tô meio dengoso, né? Peguei uma dengue essa semana, não tô meio adoentado, né? Aí ontem, eu estava muito mal ontem, né? Até que hoje deu uma melhoradinha, graças a Deus, né? Mas, irmão, não desejo para ninguém não, viu? Vou te falar, o trem é ruim, viu? Quem já teve dengue aqui? Quem já teve dengue? O trem é ruim, viu? Nossa Deus. Ninguém merece isso não, isso é ruim demais. Deu uma melhoradinha hoje, estou bem melhor. Eu achei que eu não ia dar conta de vir hoje na igreja. Até falei com o Doriano, acho que eu não vou não, viu? Acho que não vou não, que o trem tá feio. Mas hoje eu dei uma melhoradinha. Tô suando aqui, até para tocar tá difícil. Está bom demais. Graças a Deus o pastor Allen vai estar com a gente aqui hoje, vai estar entregando a palavra hoje. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Que tenha liberdade no Espírito Santo de estar entregando a palavra. Em nome de Jesus, seja bem-vindo. É assim, eu fico muito feliz de poder receber o Arlen aqui, poder receber mais um membro do corpo de Cristo, né? Que é difícil você hoje chamar o irmão de irmão mesmo, né? E o Arlen é um que a gente pode chamar de irmão mesmo, que é membro do corpo de Cristo mesmo. Amém? Deus abençoe, Arlen. Deus abençoe, fica na liberdade, Espírito Santo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Boa noite, a paz de Cristo. Para mim também é um privilégio estar reunido com os irmãos aqui essa noite para estarmos compartilhando da palavra de Deus. Pode abrir sua Bíblia no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 8. Para nós aprendermos mais um pouco dos ensinamentos de Jesus Cristo. Evangelho de São João, capítulo 8, a partir do versículo 30. Eterno Deus e poderoso Pai, queremos louvar o Teu nome pela Sua misericórdia, pela Sua fidelidade, pela Sua bondade. E queremos, primeiramente, meu Pai, nos colocar diante da Tua santa e gloriosa presença, Pai eterno. Como foi dito aqui, meu Pai, nos louvores, nós somos feitos apenas do barro que sobrou, Deus. Porque ao Senhor, meu Pai, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Também louvamos o Teu nome pelo privilégio que o Senhor nos concede, eterno Deus, de estarmos envolvidos com a Tua palavra, de participarmos, meu Pai, da Tua santidade e de, meu Pai, poder, meu Pai, falar o Teu nome. Eterno Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, meu Pai, porque nós estamos aqui, meu Pai, como dependentes do Senhor. Estamos aqui, meu Pai, como pó e cinza diante da Tua presença. Então nos guarda de todo orgulho, nos guarda de toda soberba, nos guarda de toda prepotência, Deus, e perdoa os nossos pecados, Senhor. Por favor, meu Pai, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Tem piedade de nós, Deus. Nos ensina, meu Pai, a contar os dias perfeitos, meu Deus, para que nós possamos agradar o Teu coração, porque nós somos tão corruptos, meu Pai. Temos a nossa natureza humana tão entregue, tão inclinada para todas as coisas que não Te agradam. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nos dá a graça, meu Pai, de ouvirmos a Tua palavra aqui nessa noite, e entendermos, meu Pai, aquilo que o Senhor, meu Pai, tem para falar com cada um de nós, porque, meu Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra, ela é espírito e é vida, é alimento para as nossas almas, Senhor. Então abençoa a vida de cada irmão aqui representado, de cada família aqui representada.
Abençoa também a vida de todos aqueles que porventura não puderam vir, meu Pai. Que o Senhor possa estar confortando e consolando o coração de cada um de nós. E que tudo seja para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém. João 8,31. Disse Jesus aos judeus que criam nele. Então Jesus aqui está dirigindo a sua palavra direto ao povo judeu. Mas esses judeus que Jesus estava dirigindo a palavra eram judeus que criam nele. Então existe uma diferença de quem ouve a palavra e crê e de quem ouve a palavra e não crê. Aqui, João 8, versículo 31, a Bíblia diz que os judeus criam nele. Não era todo o povo judeu, mas eram alguns judeus. A minoria dos judeus que criam em Jesus Cristo. Não foi a grande maioria. E como também nos dias de hoje, não é a grande maioria que crê em Jesus, mas é a pequena minoria que crê em Jesus Cristo. Tanto é que Jesus, quando estava para ser crucificado, Pilatos colocou Jesus de um lado e colocou Barrabás do outro lado. Então, Pilatos dirigiu a palavra ao povo judeu e disse para o povo judeu: a quem quer que eu crucifique? A Jesus de Nazaré ou a Barrabás? Então a grande massa dos judeus disseram o quê? Soltem a Barrabás e crucifiquem a Jesus Cristo. Então aqui Jesus estava falando para minoria, não para a grande maioria. Não era a grande maioria que criam nele, mas era a minoria. Mas então Jesus diz aí, ó, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que fala que crê em Jesus Cristo, existe aí uma condição. Essa condição, ela está aí, ó. Se permanecerdes no meu ensino. Hoje, qualquer pessoa, principalmente no nosso país, no Brasil, que é um país que a grande massa é cristã, né? Humanamente falando, né? Falam que acreditam em Cristo. Então, simplesmente crer em Cristo não pode ser salvo. Mas tem que crer em Cristo e fazer o quê? Olha o que está aí embaixo. E se permanecerdes no meu ensino. Então não é somente crer. Não é somente crer que vai ser salvo. A Bíblia diz que os demônios também creem. E eles já estão julgados. Então não é somente crer em Jesus Cristo, mas é permanecer aonde? Nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então ele fala aí, ó, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Por isso que a grande maioria não é discípulo de Cristo, são filhos do diabo. Porque se fala em Cristo, se carregam a Bíblia, né? E falam da Bíblia, e falam de Cristo, e falam de Deus, mas não permanecem
com Deus. Pode ser mentiroso, caloteiro, pilantra, ladrão, pode ser qualquer tipo de coisa. Se falou língua estranha dentro da igreja, é servo de Deus. Não é assim? É servo de Deus. Mas Jesus, ele coloca uma condição. Tem que permanecer no seu ensino. E hoje a grande maioria das pessoas que estão envolvidas com a palavra de Deus, eles estão envolvidos com o ensino de quem? De homens. E não com o ensino de Deus. Vamos abrir o Evangelho de São Marcos. Hoje nós vamos viajar bastante na Bíblia aqui. Porque a palavra diz que a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, dá luz e entendimento. Olha aí. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 13. Jesus também aqui dirige a palavra ao povo religioso. Olha o que ele diz aí. Marcos 7, versículo 13. Olha o que está aí. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. Então, invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Então, são tradições humanas, não são tradições da Bíblia. Não são tradições dos ensinamentos de Jesus Cristo, mas são tradições de ensinamentos de homens. Vamos voltar a João capítulo 8 de novo. Então Jesus Cristo, quando ele diz aí, se permanecerdes no meu ensino, então é no ensino de Jesus Cristo. Porque o ensino de Cristo, ele é espírito e é vida. O ensinamento de Cristo é espírito e vida. Mas como agora nós acabamos de ver em Marcos 7, versículo 13, que a grande maioria das... E assim, a grande maioria mesmo, não é a minoria não. A grande maioria das pessoas que estão envolvidas dentro de qualquer instituição religiosa, seja católica, seja evangélica, seja espírita, seja o que for, que usa a Bíblia como base cristã de fé, eles estão invalidando a palavra de Deus pelas próprias tradições deles. Não é tradições da Bíblia. Não é tradição de Cristo. Não é tradição de Deus. Aí ele vai aí. Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Ser um discípulo de Cristo é fazer aquilo que Cristo ensinou. Não está aí, olha aí, ó. Se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente vai ser o quê? O meu discípulo. Então, ser um discípulo de Cristo é propagar aquilo que Cristo ensinou. E qual que foi a base do ensinamento de Cristo na nossa terra, aqui no nosso planeta, há mais de 2000 anos atrás? Qual foi a base dos ensinamentos de Cristo? Ensinar o caminho da vida eterna. Então nós, como cristãos, nós temos que fazer e ter a mesma mente de Cristo. Propagar a palavra da salvação. Então, quando nós fazemos isso, então verdadeiramente nós nos tornamos um discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo não é ritual religioso. Discípulo de Cristo não é carregar a Bíblia. Carregar a Bíblia qualquer um carrega. Até satanista carrega. Discípulo de Cristo é fazer e praticar e ensinar aquilo que está na palavra de Deus.
Aí Jesus vai no versículo 32. Esse é um versículo muito conhecido e citado, né? Principalmente nos meios evangélicos. Aí ele diz assim, que depois que você verdadeiramente é um discípulo de Cristo, depois que você permanece no ensino de Cristo e se torna um discípulo de Cristo, igual está no 31, aí quando ele chega no versículo 32, aí então ele fala assim, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que ele é o quê? Ele é o caminho. Que caminho que é este? O caminho que leva o homem a Deus. Ele é a verdade. Por que ele é a verdade? Ele é o verbo. Ele é o quê? A vida. Por que ele é a vida? Porque ele pode, e é o único que pode dar a vida eterna para o homem. Então quando ele fala aí, conhecereis a verdade. Então ele está falando, conhecereis a mim, que sou a verdade. E então, a verdade que é Cristo, o que ela vai fazer? Ela vai te libertar. Mas libertar de quê? Das drogas, da bebida alcoólica, da prostituição, do homossexualismo, da vida de promiscuidade? Não. Vai te libertar da condenação do inferno. É o que está no texto aqui. Cristo vai te libertar da condenação do inferno. Ele vai te libertar do reino das trevas. Mas então, Cristo não liberta do álcool? Sim. Cristo não liberta das drogas? Sim. Do homossexualismo? Sim. Da prostituição? Da promiscuidade? Sim. Mas a principal libertação que o homem pode ter é a libertação do mundo das trevas. Do mundo das trevas. Porque o que condena o homem ao pecado não é ele ser um mentiroso, não é ele ser um homossexual, não é ele ser um cachaceiro, não é ele ser um ladrão, não é ele ser uma prostituta, não é ser um promíscuo. O que liberta, o que condena o homem ao inferno é a prática do seu pecado. O homem não vai para o inferno porque ele é um pecador. Senão já vai todo mundo para lá, porque a própria Bíblia fala na primeira carta de João, o quê? Né? E fala lá o quê? Que todo aquele que diz que não tem o quê? Pecado. Ele está mentindo contra ti mesmo, é mentiroso. Então o que condena o homem ao inferno não é o pecado, porque o homem já é nascido do pecado. O pecado nasceu primeiro aonde? Na desobediência de Adão e de Eva. Não é isso? E depois o que aconteceu? Todos pecaram e foram o quê? Destituídos da glória de Deus. O que significa isso? Separados da glória de Deus. Isto significa que a miserabilidade pecaminosa do homem não pode aproximar ele de Deus. Por isso que, como a irmã disse aqui, ó, o louvor que o homem foi feito do barro que sobrou, essa é a pura realidade. E hoje fica essa molecagem dentro dessas igrejas, fala que o cara é vencedor, é importante para Deus, é isso, é aquilo, aquilo outro, tomando posse da bênção. Só que isso é tudo mentira, não existe isso na Bíblia. Todos os homens estão destituídos da glória de Deus, porque todos os homens não têm nenhum mérito próprio para se envolver com Deus. Por isso é que ele tem que conhecer a verdade. Porque somente a verdade que é Cristo pode aproximar ele de Deus. Cristo é o único caminho que pode salvar o homem da condenação do inferno. Então o que vai condenar o homem ao inferno não é a sua natureza pecaminosa, mas é o quê? A sua prática.
Porque o homem sente o quê? Prazer em pecar. Ele tem desejo em pecar. E é isto que vai condená-lo. E Jesus, quando diz aqui que Ele é a verdade que liberta, porque Jesus Cristo, Ele foi feito a justiça de Deus em favor do homem. Todo o pecado do homem, ele foi carregado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele pagou pelo pecado do homem. Vamos abrir em Colossenses capítulo 2. Obra redentora é coisa muito séria. A obra redentora não é essas molecagens que está aí, não. Toma posse da bênção. Pessoa com a vida toda atrapalhada, uma vida de pecado, de promiscuidade, prostituição, adultério, homossexualismo. Na terceira, na quarta mulher, agora já está trocando mulher para o homem. Não, não existe isso não, meu irmão. Isso aqui é coisa séria. Obra redentora é coisa muito séria. É coisa séria. E quem não leva a palavra de Deus a sério, meu irmão, morre e vai para o inferno. Né? Morre e vai para o inferno. É condenado. É coisa séria. Porque tem gente que acha que Jesus é um comédia, vem fazer gracinha. Aí vem para mostrar que Deus morreu e ressuscitou. Isso é coisa séria. Cristo é coisa séria, a palavra é coisa séria, Deus é coisa séria. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Quando você rejeita Cristo, quando você rejeita a palavra, automaticamente você está zombando das coisas de Deus. Você está brincando com a graça de Deus. Você está brincando com a misericórdia, com a bondade, com a fidelidade, com o amor de Deus. E isso é coisa muito séria. Por isso, quando a gente prega lá na praça da rodoviária, a gente mete o cacete e fala mesmo, porque sabe que é sério, o negócio não é brincadeira. Deus não brinca de ser Deus. O demônio não brinca de ser demônio. Agora o homem brinca, né? De servir a Deus. E vai morrer e vai para o inferno. Morre e vai para o inferno, e vai mesmo. Ah, mas eu não acredito no inferno, que não é o caso aqui, né? Todo mundo aqui acredita, né? Porque tem muita gente que eu não acredito no inferno. Não faz nenhum favor de crer ou não crer. Vai descer para lá. Se não tiver, vida com Deus. Colossenses 2, versículo 14. A partir do 13. Colossenses 2, 13. Olha o que está escrito aí. E a vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Isto aqui é obra redentora de Cristo. Isto aqui é Cristo tomando sobre ele os nossos pecados para nos justificar diante do seu Pai. Isaías 53. E ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. É isso aqui, ó. Isaías 53 é isso aqui que nós acabamos de ler. Ele riscou. O que ele riscou? Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele pagou a dívida para nos justificar diante de Deus. E que dívida é essa que Cristo pagou? A nossa condenação. É bonito, né? Quando a gente fala, né? Ai, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Os crentes adoram esse versículo, né? E ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ai, que bonito. Que texto bonito. Quando ele é falado isoladamente. Lindo.
lindo, né? Dá uma sensação de paz, de segurança, de eternidade, mas vai entrar no inferno citando João 3,16. Ainda entra no inferno citando João 3,16. Que não dá uma sensação de segurança? Ele morreu para me salvar. Que maravilha! Mas se não permanecerdes no ensino dele, não adianta nada. E esse mesmo capítulo de João 3, versículo 16, lá no versículo 36, aí pula 20 versículos para frente, a Bíblia diz que todo aquele que rejeita o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus, sobre ele permanece o juízo de Deus. E a Bíblia fala o quê? Permanece. É um estado o quê? Contínuo, permanente. Por que permanece? Porque rejeita o Filho de Deus. Mas esses versículos isolados, de Jesus te ama, isso é tudo conversa fiada de crente da teologia da prosperidade. Porque aquele que conhece verdadeiramente a palavra sabe que com Deus não tem brincadeira. E que Deus justifica o homem pela obra redentora do seu Filho. E que se o homem não tiver conduta diante de Deus e não vivenciar aquilo que está nas Escrituras, ele morre e vai para o inferno. Outras palavras bonitas, né, que a gente ouve muito dentro de igreja de crente, né? Jesus te ama. Eu já estava vendo uma igreja, rapaz. Até me esqueci que igreja que é. Eles fizeram assim num canto da igreja, assim, Neilton, na fachada da igreja. Fizeram um espaço reservado para pichador. Um espaço reservado para o cara não pichar, acho que a tinta, né, da porta. Aí colocou aqui, espaço reservado para pichador. Aí colocou assim, artista do grafite, Jesus te ama. Esse cara é um filho do diabo. Era um filho do diabo. Compra um vídeo spray, sai pintando a porta dos outros, dando prejuízo para as pessoas. É artista. Tem que pegar um cara desse e meter ele no couro, um sem vergonha desse. Jesus ama o quê? O cara tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo, buscar o Senhor. Mas ninguém gosta de ouvir isso, né? Quer falar que Jesus ama? Falar que Jesus ama, qualquer boca pode falar. Agora, Jesus para amar mesmo, o homem tem que nascer de novo. Senão Jesus não ama. João 3,15. 1 João 3,15. Não amei as coisas do mundo, aliás, 2,15, né? Não amei as coisas do mundo e nem as coisas que no mundo, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não permanece. Calma aí. A Bíblia diz que o amor do Pai não. Mas e como é que está falando que Jesus ama? A Bíblia está falando que o amor do Pai não permanece nele. Aí como que pode? Você chegar, por exemplo, para uma prostituta que está vivendo uma vida de prostituição, de imoralidade. Jesus te ama, minha irmãzinha. Jesus está contigo. Não, o amor do Pai não permanece nela. Você tem que pregar o evangelho para ela arrepender dos pecados dela. A mesma coisa com traficante, com homicida, com caloteiro, com ladrão, com adúltero, com homossexual. Você tem que pregar o evangelho para ele, para que ele possa arrepender dos seus pecados e nascer de novo. E o que é nascer de novo? É nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? É nascer da palavra. Nascer da água não é ser batizado não, viu? Tem gente que acha que nascer da água é ser batizado. Leva lá na banheira, né? Leva lá, levanta o cara. E o negócio é tão demoníaco que tem gente que fala, depois que eu levantei aqui, eu levantei uma outra pessoa. Que conversa é essa? Não, já vi gente falando isso. Conversa é essa? Isso é tudo psicológico, não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com conhecimento de Deus. Nascer de novo é nascer da palavra. E quando nasce de novo, existe o quê? Uma obra de
Oração. Isso é que é nascer de novo. E isso pertence só ao Espírito Santo. Não é nenhum ritual, nenhum dogma. Não é ritual. Regeneração do Espírito Santo não é ritual. Ó, vamos aqui, vamos descer na água que vamos subir de novo. Se fosse assim era fácil, né? Começava a mergulhar, o cara vai uma vez, outra. Eu mesmo queria. Não vai de novo. Vai indo aí até chegar dia perfeito. Ué. Então isso não existe. Não é verdade, irmã? Ué. Nascer de novo é nascer da palavra. E quando você nasce da palavra, você passa a prestar a Deus um culto racional. É isso aí, nascer de novo é isto. É prestar a Deus culto racional. É você saber o que você está ouvindo, entender o que está ouvindo, saber o que está praticando. E isso é culto racional. Não é essas esquizofrenias, não, essas loucuras aí. Toma posse, determina, receba, bola de fogo. Não é essa molecagem não. Culto racional é buscar a Deus em espírito e em verdade. É ser regenerado pelo poder da palavra de Deus. Isso é que é culto racional. Vamos voltar para João. Que eu começo a falar, eu falo demais também. Não. Vamos voltar para João. João 8 de novo. Então Jesus, quando fala no versículo 32, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Cristo, ele está falando e está mencionando que a verdade que liberta é o quê? É a sua obra. A sua obra. Que obra? Obra redentora. O que é a obra redentora? Crucificação, morte e ressurreição. Isto é que justifica o homem diante de Deus. Mas não tem nada a ver com o homem, tá? Obra redentora não tem nada a ver com o homem. A obra redentora, ela foi providenciada a favor do homem pela misericórdia, bondade e fidelidade de Deus. Obra redentora não tem nada a ver com o homem, não. Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio, e isto não vem de vós. É o dom de Deus. Está vendo? Obra redentora não tem nada a ver com o homem. O homem não pode fazer nada para que ele possa agradar o seu Criador. Nada. A única coisa que o homem faz é desagradar e desonrar a Deus. Isso aí, com a maior facilidade. É PhD, né? Em molecagem e pecado. Então, obra redentora, ela é uma providência divina, exclusiva de Deus. A obra redentora não nasceu no coração do homem. Ela nasceu no coração do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Tanta verdade que Adão, assim que pecou, como Eva, quando Deus encontrou com eles, um empurrando no outro. Até chegar no pobre do diabo. Ah, foi o Satanás que me enganou. Vai na Eva, vai no Adão, aí o Adão joga na Eva, aí a Eva joga no capeta. Aí o capeta não tem como passar para frente, tem que segurar. É um empurrando no outro. Um empurrando a responsabilidade para o outro. Só que Deus, mesmo diante da infidelidade do homem, o que ele fez? Ele providenciou a salvação do homem. E isto é algo maravilhoso. Vamos ler o versículo 33 agora, de João. Responderam eles: somos descendentes de Abraão.
Está vendo como que a religiosidade, quando ela entra no coração do homem, quer dizer, nós somos descendentes de um homem, né? De um homem mortal. Nós somos descendentes de um mortal. Nós somos descendentes de Abraão. Mortal e adúltero, né? Um adúltero. Que pegou lá a escrava dele lá, né? E arrumou um filho com ela. E esse tumulto do inferno que tem lá no Oriente Médio, né? Se origina disso aí. Mas nós somos filhos dele. Não fala mal do Edir Macedo, não. Não fala mal do Valdemiro, não. É o homem de Deus. Está vendo aqui, ó? Não, nós somos descendentes de Abraão. São descendentes de homens. E isso aqui ele está falando aqui espiritualmente. Que crê em Abraão. Nós cremos em Abraão. É Abraão que é a nossa... É o pai da fé. Ele é que é o nosso exemplo de cidadão. Ele é o nosso patriarca. Ele é que é um exemplo de homem. E o Abraão até hoje, né? Principalmente dentro da Igreja Universal, eles gostam muito de falar nele, né? Aí vamos lá. Respondeu-lhe ele: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Para você ver, eles foram escravos no Egito tantos anos, como é que está falando que nunca foi escravo? É mentiroso. Foram escravos na Babilônia. Está vendo aí como que a religião ela cega o entendimento do homem? Ela cega a percepção espiritual verdadeira no homem e dirige ele para o caminho das trevas. E o mais lamentável de tudo, né? O camarada vai para o caminho das trevas citando o nome da luz. Não, nós cremos em Deus. Não. As trevas citando o nome da luz. Aí ela só para você ver. Olha o que eles falam. E jamais fomos escravos de ninguém. Como é que diz que seremos livres? Jesus está falando aqui de uma escravidão espiritual. Porque a escravidão, né? A escravidão, igual ela teve lá no Egito, ela teve um tempo. O dia que chegou o tempo de Deus agir, eles foram o quê? Libertos. Literalmente, libertos da escravidão. Mas eram escravos o quê? Escravos de homens. Estavam debaixo de mandamento e de julgos de homens. Agora, essa escravidão que Jesus está falando aqui, essa escravidão que eles estão falando, que Jesus está falando aqui da questão da liberdade, porque uma pessoa para ser liberta, ela tem que estar presa a alguma coisa. Né? A pessoa para ser liberta, ela tem que estar presa. Então, essa escravidão que Cristo está falando aqui, é a escravidão do pecado. E essa escravidão do pecado, essa escravidão que reina no membro do homem, que reina no caráter, na personalidade do homem, essa escravidão, ela coloca o homem aonde? No inferno. Mas Jesus veio para fazer o quê? Libertar o homem dessa escravidão do inferno. Essa é a pior escravidão que existe. Porque as outras coisas, tudo passa. Jesus falou em Mateus 24, 35. Os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Tudo passa. Uma enfermidade passa. Um problema financeiro passa. Uma adversidade, uma aflição. Tudo passa. Tudo passa. Então Jesus, ele enfatiza aqui uma liberdade espiritual. Uma liberdade na qual os judeus não conseguiam entender. De que ele estava falando? E diante das palavras de Jesus Cristo, eles ainda querem fazer de Cristo um mentiroso. Eles querem fazer de Cristo um mentiroso, sendo eles mesmos, Capítulo 23.
Mateus capítulo 23. Versículo 33. 23, 33. Olha de que maneira e de que forma Jesus Cristo se dirige à cúpula judaica. Olha que de forma que Jesus se dirige à cúpula judaica. Serpentes, raça de víboras. Agora você acha que isso aqui Jesus está falando assim? Serpente, serpentinha, raça de víbora. Não. Jesus aqui está afirmando. Minha queridinha serpente. Meu amorzinho de víbora. Vem cá que eu quero ensinar para vocês, amorzinhos, que vocês são uns filhos do diabinho, mas eu amo vocês assim mesmo. Não, está aqui, ó. Serpentes, raça de víboras. Olha o que Jesus fala. Como escapareis da condenação do inferno? Em uma interrogação. Jesus está perguntando. Jesus está perguntando. Como que vocês vão escapar da condenação do inferno rejeitando a minha pessoa? Como que vocês vão escapar da condenação do inferno rejeitando a obra redentora? E aí? Vamos voltar para João. Está vendo aí que as palavras belas? Eu amo essas palavras, que elas me dão base bíblica. Né, Ronaldo? Ronaldo outro dia veio com uma lá, Neilton. Ô, Arlen, vai, vem cá. Jesus está falando aqui, sejais manso como as pombas, mas astuto como a serpente. Se você for pegar uma serpente de frente, você vai ter problema. Então essa é a realidade. Então vamos lá. Versículo 33 que nós acabamos de ler, né? Então ele vai. Como é que diz que seremos livres? Porque eles estão achando que Jesus está falando aqui de uma escravidão humana, né? De um homem escravizar o outro. É como se fosse um relacionamento de senhor e servo. Não é isto? Nessa época aqui, né? Na época tinha isso, né? Senhor e servo. O senhor, né? Ele tinha que ser servido pelo seu servo. Então aqui, eles entenderam, na verdade eles estão querendo entender, porque eles também não eram burros, né? Eles é que quiseram entender assim. Isso, entendeu? Isso aqui chama-se legalismo. Isso aqui chama-se legalismo religioso. Eu quero interpretar assim, porque eu não aceito esse cidadão como o Messias. Porque o Messias que nós estamos esperando é um líder político. O Messias que nós estamos esperando é um líder político. É um líder que vai nos libertar, principalmente aqui da escravidão, aqui do jugo de Roma. Que nós já não aguentamos mais viver debaixo desse jugo aqui de Roma. Esse povo de Roma faz o que quer. Eles é que ditam. E eles nem... E isso tudo é fato, tá? E eles nem respeitam a lei de Moisés que foi dada para nós. Eles não respeitam. Se nós determinarmos aqui que nós vamos matar e nós matarmos, e eles entenderem que nós somos covardes, eles vão invadir aqui e vão acabar com todo mundo aqui. Foi até esse tipo de percepção que eles tiveram a respeito de Cristo. Por isso que eles pegaram Cristo e levaram Cristo diante de Pôncio Pilatos. Então, na realidade, nem a lei de Moisés que foi dada por Deus a eles, ela tinha nenhum tipo de respeito diante das outras nações. Por quê? Porque eles eram o quê? Legalistas religiosos. E também, tudo isso estava sucedendo porque existia um juízo de Deus
contra a vida deles. Por causa da desobediência do pecado deles. Aí ele vai aí, ó. Aí Jesus fala no versículo 34. Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, Jesus está falando aqui de uma escravidão pecaminosa que condenaria o homem ao inferno. Então, Jesus aqui não estava de brincadeira. Jesus estava tratando aqui de algo espiritual. Jesus não estava tratando aqui de uma escravidão humana, de um homem dominar sobre o outro. Mas ele estava tratando aqui do homem ser dominado pelo poder das trevas, pelo poder de Satanás. Aqui era uma coisa transcendental, era uma coisa que estava no mundo espiritual. Isso aqui não era nada momentâneo, não era nada passageiro. Isso aqui Jesus estava tratando de uma coisa eterna. Jesus estava tratando de uma escravidão eterna. A escravidão do pecado que condena o homem eternamente. É isso que Cristo está tratando aqui. Aí Cristo fala com eles: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado Jesus afirma que ele é. Jesus não diz aqui mais ou menos. Não. Ele afirma que ele é escravo do pecado. Aí Jesus agora chega no versículo 35 e fala assim: ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Então, Cristo, quando liberta o homem do pecado, ele liberta para sempre. Cristo liberta para sempre. Vamos abrir agora em Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 30. Olha que está escrito assim: mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Isso aqui está falando de quem? De Ismael, né? De Agar, né? Que é Ismael que teve, né? E Isaac. Porque a promessa de Deus, ela foi dada a Sara. Não é isso? A promessa de Deus foi dada a Sara. Mas então ele fala assim: mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Da mesma forma, de forma alguma, aquele que não conhece Cristo como o verdadeiro Deus e a vida eterna, de maneira alguma ele herdará o reino de Deus. De maneira alguma. Vamos abrir em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 17.
Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi a carne e sangue a quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este aqui é o versículo que os católicos romanos usam para falar que Papa foi o primeiro, que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Mas aqui não está falando de papado, de instituição religiosa. Aqui não se refere a isso. Jesus está falando aqui, ó: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foste a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quem é a pedra aqui? Jesus Cristo. Sobre essa pedra, que sou eu, edificareis a minha igreja. E o que? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo aqui que o poder das trevas, o poder da morte, o poder de Satanás não pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Agora, o que é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo não é uma instituição. A igreja de Cristo são as pessoas que creem no teu nome e permanecem no seu ensino. Já viu quando fala dentro da igreja? Vai todo mundo no delírio, né? Não dá assim, quando fala aqui, ó, as portas do inferno. Inclusive na Igreja Universal tem esse versículo lá na porta da igreja, que eles colocaram lá como é que fala? De inox, né? Aquelas letras em inox, né? Mas olha, mas não dá uma interpretação aqui para dirigir para a instituição. Não dá aqui né, para dirigir essa palavra para instituição. Para instituição. O que é a instituição? É isso aqui, ó. É o tempo de concreto. Isso é instituição. Mas não dá não dá assim um parecer, mas quero falar aí quando fala, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí o povo vai tudo ao delírio. E cheio de gente lá dentro. Tudo vencido pelo Satanás. Tudo indo para o inferno. Tudo a caminho das trevas. Mas psicologicamente funciona. E dá sensação de segurança. Ei, aleluia, glória a Deus. Dão glória a todo mundo. Vai, como pode falar estranha? Aí dá aquela sensação. Só que é só sensação. Emocionalismo, sensacionalismo. Que Judas também, né? Andou com Jesus Cristo a todo tempo. E no final da história, foi para o inferno. Então o evangelho não é feito de sensações. O evangelho não é feito de experiências humanas. O evangelho, ele é a verdade que liberta. É a verdade que transforma. Esta é a palavra de Deus. Mas esta palavra as pessoas não querem ouvir. Eles ficam incomodados em ouvir a verdade. Não querem ouvir a verdade. Eles querem ouvir que Deus salva. Tem até aí, né? Você até coloca, né? Salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, não sei o quê. Né? E vai colocando aqui tanto de coisa. Parece que fica querendo, né, mostrar aquilo que Deus pode fazer. Deus é soberano, é eterno. Ele não depende de ninguém para fazer nada. Aí viu nos carros? Deus é fiel. É, eu sei, é fiel. A palavra dele. É. Né? Deus é fiel. Tá bom. Deus não muda. Não precisa nem de você falar, não. Já está aqui, ó. Eu sou o Senhor, não mudo. Agora tem que ver você. Sua conduta de vida.
Vai lá, compra um carro, né? Todo fiado. 80 prestação. Deus é fiel. Lá que junta a quarta prestação, o oficial de justiça está lá na porta. Cadê a fidelidade? Aí o semblante cai, né? Aí o pastor vem e acaba de matar, né? Isso é que você não tem fé. Aí pronto. O cara toma uma lenhada, né, Ronaldo? Aí ele fica só falando, cai ou não cai? O pastor vem e fala, é por causa da sua fé. Aí acabou, aí o cara desaba. Então o evangelho não é feito de sensacionalismo, de palavras melosas, de palavras doces. Igual eu fico vendo, às vezes as pessoas entram dentro da igreja, aí quando Deus levanta um pregador para pregar a palavra, que hoje está difícil, né? Quem prega a palavra. Mas quando Deus levanta um pregador para pregar a palavra, aí a pessoa fala, ai meu Deus, eu apanhei tanto aqui essa noite. Eu vim para receber uma palavra de esperança. Tá vendo? O povo gosta. O povo deseja mentira, história, falsidade. E por isso é que morre no próprio pecado. Cristianismo, meu irmão, é coisa muito séria. Salvação é coisa muito séria. A gente fala muito isso lá na praça, né, Ronaldo? Fala muito isso lá. Coisa séria. Mas hoje o cristianismo virou um ritual. Cada organização religiosa ensina Jesus Cristo de forma diferente. Em umas Jesus é bom, em outras ele é mais ou menos, em outras ele é bom até demais, em outras ele aceita um bocado de coisa, em outras ele aceita tudo. E vai virando aquela doutrina de demônio, e de demônio, que chega num ponto que até o próprio demônio quer sair fora e fala, para mim não dá mais. É verdade. Verdade, vai no próprio demônio, vira laranja. Aí ele não aguenta. Aí ele quer sair. Ué. Não é assim que acontece? A Mônica gostou. Então o negócio é isso aí, meu irmão. Vamos voltar lá para João capítulo 8, para nós fecharmos. Aí Jesus chega no versículo 36. De João 8, né? Versículo 36. Aí Jesus fala com eles assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus aqui nos dá uma garantia absoluta e concreta de que ele liberta para a vida eterna. Aí ele vai no 37. Sei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Esse aqui é um grande perigo. Quando a palavra de Cristo, ela não penetra no coração do homem, ele é um forte candidato às mansões do inferno. E Jesus fala com eles aqui, ó. E Jesus aqui fala: sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me. Por que vocês querem me matar? Porque a minha palavra não penetra em vós. Porque se a minha palavra penetrasse em vós, vocês teriam vida. Assim como a palavra de Cristo penetrou naquela mulher samaritana. E aquela mulher saiu dali transformada com a palavra de Cristo. Quando a palavra de Cristo ela penetra na pessoa, ela transforma a pessoa. Aí vamos lá. Aí Jesus chega aí no 38. Eu falo do que vi. Jesus está falando daquilo que ele sabe. Jesus está jogando aqui conversa fora, não, aleatoriamente não. Jesus não é esse esquizofrênico que fica vendo bola de fogo, anjo. É esse trem, não. Na mesma hora o cara vê um anjo, está vendo serpente, e ninguém sabe o que o cara está vendo.
Aqui Jesus está falando o quê? Ele está sendo o quê? Absoluto nas suas palavras. Eu falo do que vi na presença do Pai. E vós fazeis o que ouviste do vosso Pai. Então quer dizer, eu estou falando aqui do meu Pai, que eu vi e conheço e é eterno. Mas vocês estão falando de quê? De um ser humano que vocês pegaram ele, interpretaram ele da maneira de entendimento suas, invalidando assim a palavra de Deus, igual nós lemos lá em Marcos 7,13, pela vossa própria tradição. Aí eles vão no 39. Responderam eles: nosso pai é Abraão. Tá vendo? O cara, ele não quer ser filho de Deus. Ele não quer ser filho, ele não abre mão. O negócio meu é o Davi Miranda. Não é? A gente vê isso muito lá, né, Ronaldo? E eles ficam violentos. E crente pentecostal, eles são violentos, cara. Eles jogam água, eles são brincadeira, não. É verdade. Eles são, entendeu? Não respeita, senhor. Outro dia também foi uma mulher lá, rapaz. Essa mulher peitou a gente lá, né, Ronaldo? Uma luta. Até água a mulher jogou na gente. Depois a gente ficou sabendo da mulher. Sabe o que ela fez? Ela foi num restaurante lá do lado, lá, né? Chegou com a Bíblia na mão, sentou na mesa, comeu, terminou de comer, estava saindo sem pagar. Aí o gerente falou com ela: só minha senhora, mas a refeição a senhora não vai pagar, não? Para trás de mim, Satanás. Verdade, é fato, meu irmão. Tá vendo? E essas igrejas é fábrica de doido, cara, de louco. A mulher falou isso, irmão. Para trás de mim, Satanás. Porque na cabeça dela, Deus mandou ela sentar lá, comer e sair sem pagar. Quer dizer, está semelhando a uma caloteira sem vergonha e está semelhando a santidade de Deus com as atitudes dela. Porque eles ensinam isso da igreja. Porque ela ouve, porque também esse pastor fala também, né? Não, pela fé, você vai fazer pela fé. Entra, põe o pé, toma posse e receba. Ainda usa até aquela passagem, né? Que Jesus falou com Pedro: Pedro, mata e come. Aí pronto. Interpreta tudo errado, já era. Eu tenho um menino que está trabalhando comigo lá, né? Terceirizando lá, vendendo uma mercadoria para mim. Ele pega todo dia o serviço, 3 horas da tarde. Aí eu falei com ele assim: mas vem cá, só por que você não vem mais cedo? Que aí dá tempo de você chegar, organizar os negócios. Falou: não, sabe por que eu não venho mais cedo? Porque na Bíblia está escrito que o Senhor dá àqueles enquanto dorme. Aí eu falei: não vi isso não. Aí o Ronaldo conhece ele. E ele colocou isso na mente de verdade. Ele falou assim: o que está na palavra? Que o Senhor cuida e dá para aqueles enquanto dorme. O cara acorda 2 horas da tarde. Aí hoje eu liguei para ele e falei: ó, Deus mandou uma palavra para você, viu? Vai ter com a formiga. Então vamos lá. Versículo 39. Responderam eles: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, praticareis as obras de Abraão. Não, vocês não são filhos de Abraão. Tem alguma coisa errada. Porque Abraão, ele falou de mim. Tem alguma coisa errada. Alguém está errado. Ou eu estou errado ou vocês estão errados. Tem alguma coisa errada na história. Aí Jesus vai: mas procurai matar-me, homem que vos disse a verdade e que de Deus ouviu. Aí Jesus fala: Abraão não fez isto. Abraão nunca teve diante do meu pai. Abraão nunca fez isso. Aí Jesus vai no versículo 41. Vós fazeis a obra do vosso pai. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Primeiro ele falou que o pai deles é Abraão, lá embaixo. Agora já mudou. Tá vendo? Ninguém sabe, né? Quem que é o pai? O cara é cheio de pai, cara. É uma confusão do inferno.
Ninguém sabe. A religiosidade faz isso. É igual outro dia chegou um cara lá no estudo bíblico, falou assim: ô irmão, eu assisti sua pregação lá na praça, mas que bênção, eu gosto muito de ouvir a sua pregação e a do R.R. Soares. Falei, não, aí você está brincando. Falei, pô, então você não entendeu nem eu e nem o cara, você não está entendendo ninguém. Tá vendo aqui, ó? Ninguém entende. Primeiro é filho de Abraão. Claro, porque Abraão teve um chamado de Deus. Agora ele está falando, não, o que é isso? Nós não somos legítimos, não. Nós temos um pai, e o nosso pai é Deus. Versículo 42. Disse-lhe Jesus, se, Jesus colocou uma condição, se Deus fosse o vosso pai, vós ia fazer o quê? Vocês iam me amar, pois eu vim de Deus, e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. 43. E por que não entendeis a minha linguagem? Tem alguma coisa errada, porque eu falo, vocês não entendem. Por que não podeis ouvir as minhas palavras? Aí Jesus vai no 44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Aí Jesus agora chama eles literalmente de filhos do diabo. Essa passagem eu vou te contar. É uma das que eu mais uso. É porque quando eles falam, né? Mas o senhor está julgando. Eu falo, não, quem julga é Jesus, filho do diabo. Abre aí João 8,44 e lê. Aí tá aí, ó. Não, mas eu não sou filho do diabo, não, então é neto. Alguma coisa dele é. Aí ele vai, ó. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Aí Jesus está falando que os caras é filho do diabo porque eles são mentirosos, hipócritas, legalistas, religiosos. Aí aqui mesmo está tudo dentro do texto. Aí ó, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele, no diabo. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso o pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus, ouve a palavra de Deus. O motivo por que não ouves é porque não pertencem a quem? A Deus. Se não pertence a Deus, é filho do cão. Duro, né? Isso aqui é um discurso duro, meu irmão. Agora, você acha que isso aqui estava brincadeira? Isso aqui eu acredito que virou uma praça de guerra, meu irmão. Um bate-boca do inferno. É tumulto. E os caras vinham e Jesus contestava. Não, vocês são filhos de Satanás mesmo. E filho legítimo. Não é verdade? Uma guerra espiritual aqui, ó. Aí chega aí no versículo 48. Responderam os judeus: não temos razão em dizer que és samaritano e que estás possesso de demônio? Agora os camaradas, agora para ofender Jesus, chamam ele de samaritano, cara. Porque os judeus não davam certo com os samaritanos, porque eles tinham os samaritanos como amaldiçoado. Aí falou, não, esse homem é samaritano, não tem condição. Não é? Agora, tá vendo? O negócio aqui é um jogo de uma guerra. Aí eles vai. Responderam os judeus: não temos razão em dizer que é samaritano e que estás possesso de demônio? Além de falar que Jesus era samaritano, ainda falou que Jesus estava endemoniado. Agora imagina isso aqui, meu irmão, soando no ouvido do Criador, do Santo de Israel. Porque logo alguns versículos para cima ele falou: pode algum de vós acusar-me de pecado? Não tem ninguém aqui que pode me acusar de pecado? Porque eu não tenho pecado? Aí logo embaixo, o cara chama o cara de samaritano, o samaritano ainda possesso, né? Cheio de demônio. Aí ele vai. Disse Jesus, 49. Eu não estou possesso de demônios, mas honra meu Pai, e vós me desonrais. Então, eles estão blasfemando contra o próprio Deus.
Aí Jesus fala no 50, eu não busco a minha própria glória. Há quem a busca, e ele é o juiz. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Oh, aleluia. Isto. Aquele que guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Mas Jesus aqui não está falando de morte física. Ele está falando de morte eterna. Livre. Livrando da condenação do inferno. 52. Disseram os judeus, agora sabemos que estás possesso de demônio. Tornaram a afirmar, não, agora não. Agora nós temos realmente certeza que o Senhor está possesso. Aí eles falam. Aí agora vai. Agora sabemos que estás possesso de demônio. Morreu Abraão. E também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. Olha as interpretações dos caras, cara. Esse negócio mais louco. É aquilo que Jesus falou com Nicodemos, né, em João capítulo 3, né? Nicodemos, se eu estou falando com você aqui das coisas terrenas e você não compreende, se eu te falar aqui, Nicodemos, das coisas espirituais, você vai falar que eu sou louco. Então aqui Jesus está falando com eles de coisas espirituais, mas eles não entendem. Eles não entendem, porque eles querem o legalismo e eles querem as doutrinas humanas deles, dentro da organização. Eles querem a sinagoga, porque na verdade a sinagoga aqui era igual a Igreja Universal, era uma fonte de renda, dava muita grana. Então se Jesus entrar aqui, ele vai avacalhar o nosso negócio aqui, essa que é a grande realidade. Então nós temos que expulsar esse homem daqui, esse homem tem demônio. Aí vai lá. Disseram os judeus, agora sabemos que estás possesso de demônio. Morreu Abraão, e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És tu maior que o nosso pai Abraão? Ei, vai gostar de falar do Abraão, né? Brincadeira, cara. É impressionante, vai gostar do Abraão assim, cara. O Abraão aqui se tornou, literalmente aqui, o Abraão é mais importante do que Jesus para eles, literalmente. E literalmente aqui eles citam mais Abraão do que o próprio Deus. Porque o próprio Deus de Israel, o negócio deles é Abraão. Aí citam Abraão de novo. Ué. Exatamente, ué. É o rito, é o dogma, é a doutrina. Eu faço parte daqui, ó. Meu pai é o Valdemiro, né, o chapelão. Aí vamos lá. Aí ele vai, ó. És tu maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu. E também os profetas. Quem pensas que és? Que guerra. Aí Jesus vai contestar de novo. Aqui parece um tribunal de júri, né? De justiça. Um fala, aí o outro contesta. Agora é sua vez, filho de Satanás. Fala aí, agora é o Deus que vai falar. E vai indo, né? É o filho do diabo do lado e Deus do outro, cara. É uma luta, é uma guerra espiritual. Aí ele vai no 54. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Olha a humildade de Cristo, cara, diante desses filhos do diabo, cara. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é o meu Pai, a qual vós dizeis que é o vosso Deus. Vocês estão falando que o meu Pai é o vosso Deus. Mas vocês estão desonrando ele. Alguma coisa está errada. Aí Jesus fala: vós não conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentirosos como vós. Jesus chamava de mentiroso na cara. Tá vendo? Vocês são mentirosos, cara. Vocês são mentirosos demais. E aqui era uma galera. Isso aqui Jesus não estava batendo boca com um isolado não, meu amigo. Isso aqui era uma galera. E ele sozinho. E eu acho que os discípulos dele de quebrada, né? Talvez o Pedro, né? Devia dar umas esquentadas no negócio. Aí ele fala aí, ó.
Vós não conheceis, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão. Aí Jesus agora faz tipo assim uma zombaria com a cara deles, né? Jesus fala com isso, ó. Vosso pai. 56. Vosso pai Abraão. Vocês não gostam de falar que o Abraão é seu pai? Então beleza. Então o seu pai Abraão, ele fez o quê? Exultou por ver a meu dia e viu e alegrou-se. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Disseram-lhe os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu já existia. Eu sou. Aí, agora o circo pegou fogo literalmente, ó. Então pegaram em pedra para atirar nele. Agora o circo pegou fogo. Igual às vezes vai com o Ronaldo. O Ronaldo foi chamar uma mulher de cachorro, pegou aquela pedrona no final do culto. E tacou. E então pegaram em pedra para atirar nele. Mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. E Jesus falou com eles aonde? No templo. Tá vendo como é que Jesus não dava mole não, meu irmão. Jesus era um boca aberta. Aleluia, aleluia, papai. Aqui não tem isso não. Vamos pôr para quebrar? Vamos embora. Vai lá, joga a letra aí. Vamos ver então. Vamos ver quem que tem razão aqui. Se é vocês ou se é a Bíblia. Se é vocês ou se é meu pai. Se é eu. Vamos ver quem que tem razão. Aqui no templo. Vamos ver aqui. Esta é a verdadeira palavra de Deus. Vamos levantar e vamos orar. Estou achando que eu peguei a dengue do Neilton. Aleluia. Oh, Pai. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Oh, Deus. Nos ensina verdadeiramente a viver a sua palavra, Pai. Oh, Deus, nos guarda desse espírito de religiosidade. Nos guarda, meu Pai, dessa escravidão religiosa, meu Pai, que ofusca a glória do Senhor, que ofusca a verdade do Senhor. Oh, eterno Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajuda, Pai, a permanecer no seu ensino. Nos ajuda, Deus, a permanecer na tua palavra. Nos ajuda, meu Deus, a não defender, meu Pai, uma filosofia religiosa, a não defender, meu Pai, um dogma, um ritual, um preceito humano, mas nos dê graça, meu Pai, para que nós possamos sempre defender a sua verdadeira palavra, a sua verdadeira identidade, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, meu Pai, porque vivemos em tempos, meu Pai, em que a palavra do Senhor é blasfemada descaradamente, meu Pai, dentro de muitas organizações. Tem misericórdia de nós. Não permita, Senhor, que nós nos corrompamos diante do Senhor, meu Pai, e venhamos a fazer aquilo, meu Pai, que venha te desagradar, que venha te entristecer, que venha te magoar. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado, meu Pai, por esta igreja. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada um dos irmãos aqui representados, porque nós estamos aqui, meu Pai, não como instituição religiosa, mas estamos aqui como igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela se faz presente em todos os lugares, meu Pai, que se reúne, meu Pai, para falar do teu nome. Então, meu Pai, nos dê graça, Senhor, que essa semana que se inicia hoje, nós possamos ter uma semana cheia de vitórias, uma semana cheia da graça do Senhor.
uma semana cheia da presença do Senhor. Guarda a vida, meu Pai, do pastor Neilton, da sua esposa, da sua filha, da sua família, da sua mãe, das suas irmãs. Guarda, meu Pai, a família de cada um dos irmãos, meu Pai, que estão empenhados aqui nesse ministério, meu Pai, de propagar a sua verdadeira palavra. Vai, meu Pai, fortalecendo a cada um deles, restaurando espiritualmente a cada um deles na tua presença, para que eles possam, meu Pai, estar a cada dia mais firme diante do Senhor. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém. Pastor Neilton. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Palavra abençoada, irmão. Pode sentar. Queria agradecer a Deus pela vida do Arlen mais uma vez. Deus tem abençoado ele muito. Que palavra poderosa. Amém. Agradecer pela palavra, pela vida dele. Em nome de Jesus Cristo. Palavra abençoada. Graças a Deus. Graças a Deus nós podemos comer pão, né, Arlen? Graças a Deus na casa do pão ainda tem pão. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos já chegando ao final já. E queria cumprimentar os irmãos que estão acompanhando a gente. Então tem os irmãos Lana Braga, irmão Giovanni, o Alain mandou um abraço, falou que deu para vir hoje não. Mandou um abraço para todo mundo e está ali agarrado ali, tá na casa dele lá assistindo. Dizer que não deu não, ele está sem carro hoje. Deve estar sem carro hoje, então não deu para ele vir hoje. Então, e mais alguns irmãos também estão acompanhando. O irmão Adilson Dutra está acompanhando a gente. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. E nós sejamos abençoados também em nome de Jesus. Você que vem essa noite vai trazer sua oferta à frente, você tem a liberdade de vir à frente, sem mais delongas. Assim que os irmãos acabarem, estiverem cantando, você pode vir à frente, assim que acabar de orar, você tem a liberdade. Meu Deus, amado Pai, obrigado, Deus Santo, pelo nosso trabalho, Deus, no dia a dia. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo ânimo, Deus, pela inteligência, ó Pai. Até, ó Deus, pelo ânimo que nós temos, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor bendito, o Senhor tem aberto portas, abençoado o teu povo. O Senhor, Pai amado, tem dado saúde para trabalhar, inteligência, sabedoria a cada um, Senhor amado, seja dono de casa, seja estudante, seja trabalhador por conta própria, seja, Deus, empregado, ó Pai amado. Ó Deus, o Senhor tem abençoado, ó Pai. Sabemos que tudo, ó Deus, toda bondade vem das tuas mãos, ó Pai amado. Nós não recebemos nada a não ser se for das tuas mãos. Então nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei o amado e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o
Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Graças a Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, meu irmão. Estamos aqui na quarta-feira, estudando de novo a palavra de Deus. Na sexta-feira também nós temos o grupo de estudos, e domingo que vem. Vamos orar também pela irmã Maria Lúcia, está internada, internou ontem. A sogra do Eduardo está internada, então vamos estar orando por ela também essa semana. Internou para tomar uns remédios. Amém? Também a irmã Maria do Carmo, minha tia, está fazendo quimioterapia, agora vai tomar só uma injeção por mês agora. Graças a Deus, acabou de fazer as quimioterapias. Vai acabar agora, vai acabar só mais 2 quimioterapias e, graças a Deus, vai tomar só uma injeção por mês agora. Graças a Deus, que Deus fortalece ela, que ela tenha força para sair da cama, para vir andando até a igreja, para assistir o culto com a gente. Amém? Em nome de Jesus Cristo, nós confiamos e sabemos do poder de Deus. Sabemos que tudo está debaixo da vontade dEle, tudo está debaixo das mãos dEle. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos encerrar orando em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, é no teu nome, Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai, intercedemos a favor dos nossos, ó Pai, que estão enfermos, ó Pai Santo. Abençoe a mamãe do Carmo, Senhor bendito. Ó Deus Santo, está chegando ao final, Senhor amado, desse tratamento, ó Pai, mas sabemos que o maior tratamento veio das tuas mãos, ó Pai. A maior, Deus amado, e sabemos que é segundo a tua vontade, meu Deus. Pedimos, ó Pai amado, a tua bênção sobre cada um, Senhor amado. Pedimos a tua bênção sobre a irmã Maria Lúcia, ó Pai, que se encontra internada, ó Pai, tomando os remédios. Que o Senhor abençoe, Pai amado. Estenda a sua mão sobre ela, Senhor bendito. Estenda a tua mão sobre a vida dela, nós te pedimos, ó Pai. Também, ó Deus, irmão Vantuir, Pai amado, abençoa a vida dele, Pai amado. Tira, Pai amado, não só a enfermidade física, Pai, mas a enfermidade do coração, ó Pai amado, que ele consegue enxergar o Senhor como o Senhor é, ó Pai amado. Deus amoroso, Deus poderoso, ó Pai amado, e único e suficiente Salvador, ó Pai amado. Abençoa, Senhor amado, e no nome de Jesus Cristo. Deus, e quanto a nós, ó Pai amado, nos abençoa, Pai amado, guarda a nossa vida, guarda a vida dos irmãos que nos acompanharam, Senhor amado, à distância, que estão, Senhor amado, presentes em nosso coração, ó Pai, não fisicamente, ó Pai amado, mas estão presentes, ó Deus, conosco, ó Pai, como corpo de Cristo, ó Pai amado. Te agradecemos pelas nossas vidas, pela vida do irmão Arlen, Pai amado, pela família dele, Pai amado. Estenda tuas mãos sobre ele, sobre a família dele, Pai amado, e quanto a nós, Senhor amado, nos sustenta, Pai amado, segundo a tua grande misericórdia. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.